SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. Ô Alexandre, eu tenho uma curiosidade, cara. Quando fala em startup, Santa Catarina, naturalmente vem a tua imagem, né? Mas quanto tempo tu tem de Sebrae? Piadinha, meu, pronta, mas... Velho, é muito tempo. Eu tô 22 anos. Na verdade, assim, a gente for analisar, são 24 anos do Sebrae, porque eu entrei estagiário no Sebrae. Eu entrei como estagiário, fiquei 2 anos como estagiário. Aí, quando estava acabando o meu estágio, aí eu saí, fui trabalhar. Eu era programador também, né? E aí fui trabalhar como programador numa empresa lá de Florianópolis. Aí deu uma semana, o que era o gerente de TI na época me ligou, cara, você pode dar um pulinho aqui no Sebrae que a gente queria conversar contigo, né? E aí eles me chamaram aí para me efetivar como funcionário. Na época não tinha um concurso, né? Hoje tem um concurso, né? Na época era normalmente contratação direta, né? E aí eu fui contratado em 2000. Então, mas a curiosidade não é essa, né? A curiosidade é assim, tu já estava há bastante tempo lá, numa época que ainda nem se falava em startup, talvez nem existia ainda esse termo, e de repente tu passa a ser um dos grandes protagonistas do movimento startup em Santa Catarina e, por que não dizer, do Brasil. Cara, qual foi o momento dessa tua trajetória dentro do Sebrae que, vamos fomentar a startup? O que aconteceu? Tá. Cara, então, eu sou da área de computação, eu adoro tecnologia como um todo, né? Eu adoro fuçar, fui programador, aquele escovador de bit que a gente falava, né? A minha vida toda. Eu entrei no Sebrae devido a isso. Então, o que aconteceu? Eu era estagiário e aí eu construí a intranet do Sebrae e o site do Sebrae de Santa Catarina, isso lá em 98. Eu acesso a internet desde os 96. Eu me lembro quando eu comprei o acesso à internet que eu fui pegar 30 disquete, porque na época eu tive que comprar 30 disquete, eram 15. Carrei de mão de disquete. Olha só, velho, aí eu começo a falar a idade, né, cara? Isso em 96. Estamos falando de 96. Eu me lembro que até hoje eu peguei um ônibus, fui na Trindade, lá em Florianópolis. Aí eu tive que assinar um contrato com o provedor, né? Porque você tinha que assinar um contrato, né? Assinei um contrato, aí ele me entregou 30 disquete, né? Eram 3 caixas de 10 disquete. Eram 15 para instalar o discador. Na época tinha o Windows 3.1, olha só, né? O Windows 3.1, ele não tinha o acesso à internet. Aí você tem que instalar no Windows 3.1, eram 15 disquete para isso. Era o tipo discador do Windows 3.1. Além disso, eram mais 15 disquete para o Netscape, né, que você precisava de um navegador. Né? Então, eu cheguei em casa depois, aí tinha meu 386SX, que eu me lembro até hoje, instalei lá no meu Windows 3.1 e acessei a internet pela primeira vez em 1996. Né? E aí entrei no Sebrae em 98, aí eu já sabia programar HTML na época, né, aquelas coisas todas. E eu desenvolvi a intranet e o site do Sebrae Santa Catarina, né? Isso em 98. E aí, quando eu saí do Sebrae, que eu era estagiário, ninguém sabia fazer dar continuidade daquilo. Aí eles me chamaram, cara, a gente precisa de alguém para cuidar da parte de internet. E aí eu acabei ficando no Sebrae na área de TI durante muito tempo, né? Até 2015, eu era da TI do Sebrae, não cuidava de projetos do Sebrae, eu era da área meio. Então, claro que na área meio você conhece eu era programador, então você acaba conhecendo a vantagem do programador é que você conhece todos os processos da casa, porque você tem que programar os sistemas. E aí eu comecei como estagiário e cheguei a gerente de TI lá do Sebrae em 2013. Então, toda a parte de infraestrutura, de rede, software, tudo passava pelas licitações para compra, tudo isso passava pela minha mão. Em 2012, e aí lá para 2010 mais ou menos, por eu gostar de tecnologia, eu comecei a estudar. Eu acessava sites para pesquisar e eu comecei a ver o conceito de startup. Eu comecei como hobby, a estudar o que era startup, como é que funcionava. Porque em 2010, ali já começou aqui no Brasil, começou um boom mais forte, né? Então, já tinha lá o Startup, que era o Diego Remos, que escrevia na época, já tinha algumas empresas em São Paulo, Buscapé, Peixe Urbano, aquelas primeiras empresas que começaram a vir com esse conceito, e aí saía muito na mídia na época, né? 2010 saía na PGN, o Romero Rodrigues, né, com o Buscapé já estava famosinho. O Romero ficou muito tempo, né? Muito em evidência, né? Sim.
né? E o Júlio Vasconcelos do Peixe Urbano. Sim. Então, aí eu comecei a acompanhar esse universo e já tinha algo acontecendo também aqui em Santa Catarina, né? Eu me lembro, por exemplo, o Eric, da RD, ele tinha um blog em 2009, 2010, A Vida de Startup. Esse blog até hoje está no ar, ele mantém o domínio, mas não atualiza, mas se você, eu acho que é vidadestartup.com.br, é um blog que o Eric escrevia, ele ia em eventos internacionais, é pré-RD ainda, quando ele estava na outra empresa dele, e ele escrevia, e era legal você acompanhar, porque muito empreendedor que hoje a gente conhece do ecossistema, eles ficavam comentando, como é que você fez isso, tal. Então, e eu acompanhava esses blogs, estudava sobre startup, e aí em 2012, já dando um pulo para 2012, na Feira do Empreendedor, que ia acontecer em Blumenau em 2012, eu estava num comitê, numa reunião como essa aqui, do comitê da feira, e eu era responsável pela parte de tecnologia da feira, né, da infraestrutura, de toda a feira. E a gestora da Feira do Empreendedor, era a Marina, se eu não me engano, ela, na reunião, disse, pessoal, o que a gente poderia trazer para dentro da nossa Feira do Empreendedor de diferente? A nossa feira é super bem... A feira de Santa Catarina é bem conceituada, mas o que a gente poderia ter a mais? Aí eu estava lá e pessoal, por que a gente não faz algo com startups dentro da Feira do Empreendedor? Assim, joguei uma sugestão, né? Aí expliquei o conceito de startup pessoal, porque era engraçado que nem todo mundo ainda sabia o que era startup em 2012, né? O pessoal pensou que eu estava falando de stand-up, né? Aí eu expliquei, a Marina, tá aí um negócio legal. Você toca isso? Eu, cara, posso ver de tocar uma ação, né? Não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer ainda, né, cara? E aí eu comecei a me mexer ali em Florianópolis para conhecer alguns atores, para pensar em alguma coisa. Isso era em fevereiro de 2012, março de 2012. A feira seria em agosto de 2012. Por isso, inclusive, que nós estamos celebrando esse ano 10 anos do Startup PC. Legal. Tá vendo? O logo, eu vou mostrar lá, vocês vão ver o logo do Startup PC 10 anos. Por quê? Na Feira do Empreendedor em 2012, em Blumenau, resumindo a história, né, eu acabei realizando uma ação lá que se chamou Sebrae Startup Day. E, cara, foi muito engraçado porque eu não conhecia ninguém. Eu lia, mas não conhecia ninguém. E aí eu comecei a fazer todo um trabalho de chamar pessoas para conversar. E nisso a gente conseguiu fazer uma ação que, num primeiro momento, era para ser um auditóriozinho de 30 pessoas. E virou num evento de 800 pessoas dentro da Feira do Empreendedor em 2012. Por exemplo, o Thiago Brandes, que vai estar aqui com a gente hoje, da Meus Pedidos, que agora é Mercos, ele estava lá e ele fez o pitch da Meus Pedidos em 2012 na Feira do Empreendedor. Eu tenho o vídeo dele, né? E ele ficou em segundo lugar, né, ainda na competição. Né? Quem ganhou foi a Mori Certo, que foi de Florianópolis. E aí o Thiago Brandes estava lá na feira, fez o pitch com a banca. Aí nesse evento eu trouxe o Rafael Duton, que era da 21212, o Marcos Miller, que era que na época ele era da Fundação CERT. Então tinha ali o Rodrigo Ventura, o próprio Felipe Matos estava lá. A gente trouxe uma equipe de peso, né, que eu fui conhecendo no ecossistema num período de 4 meses e convidei todos eles para estar na feira. E aí aconteceu essa ação em 2012, deu muito certo. Aí a diretoria chegou para mim, cara, deu super certo aquela atuação na Feira do Empreendedor. Você está a fim de tocar um projeto com startups? Eu, bem inocentemente, vamos, acho que vale a pena. Só que eu tocava TI também, né? Eu era gerente de TI. E aí vou lá, vamos inventar aqui, né? Aí fiz lá um projeto, tem um colega, um mentor, que é meu mentor, o Yuri Gitai, que é um cara fenomenal do ecossistema. Ele me ajudou com alguns aspectos do projeto. A gente mandou para o Sebrae Nacional um projeto de 4 anos, que seria de 2013 a 2016. Desenhamos ações, o programa de capacitação, Startup Week, os meetups, a gente meio que colocou tudo isso num papel, mandou para o Sebrae Nacional, o projeto foi aprovado, e aí eu tinha recurso para fazer as ações a partir de 2013. Então, 2012 que eu comecei com essa brincadeira e agora estamos fazendo 10 anos. Né? A gente vai celebrar isso no Startup Summit, porque coincidentemente, né, foi em agosto de 2012 que foi a Feira do Empreendedor e vai acabar com agosto de 2022 com o Startup Summit. Né? E aí são 10 anos aí de trajetória com o projeto. Pô, bela história. Talvez muita gente ainda nem tenha ideia de que o assunto startup tenha 10 anos. Não, né? já, Se você pensar que ele ainda o assunto começou no Brasil em 2010, né? No Vale, né? Lá nos Estados Unidos, a gente está falando do finalzinho da década de 90, tanto o estouro da bolha, né? Em 2000, né?
é algo anterior. Mas aqui no Brasil, efetivamente começou 2009, 2010. Começou a galera que estava estudando nos Estados Unidos, veio com essa pegada de montar suas startups. E a primeira aí, teve algumas antes até do Buscapé, mas eu acho que o marco ali, Buscapé, Peixe Urbano, foram as duas primeiras que realmente, já com investidores, e aí começaram a ver com outros olhos. No modelinho já. Um modelinho mais startup. Se a gente for analisar, né, cara, eu tenho uma apresentação que eu acabei de fazer, estava lá em Criciúma, apresentei, sobre o ecossistema mundial e fala do brasileiro e de Santa Catarina. Cara, o que é a DataSul, que foi fundada em 78? Só não tinha nome de startup, meu negão. Né? Então, a DataSul, a Sênior, que é de 88, Intelbras, que é de 78, Digitro, toda essa galera eram startups, cara. Só que a gente não tinha esse nome. Então, o conceito foi mudando, mas se a gente for analisar friamente, cara, a DataSul, né? Que, o Miguel Boab, quando ele fundou a DataSul em 78, o que era? Um bando de maluco lá que montaram uma empresa de tecnologia em Joinville, que foi vendida depois para TOTO por bilhões. Então, assim, era startup também. Né? Só não usava-se o nome. Então, o nome bonitinho a partir de 2010. Mas o que é startup é muito anterior a isso, né?